Seu corpo pode estar dando sinais de que a morte está se aproximando e você pode estar ignorando esses alertas. Hoje você vai aprender a reconhecer esses sinais que podem salvar a sua vida. Sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular e lido com doenças que muito frequentemente causam danos irreparáveis. A morte ainda é o único evento da vida que não tem segunda chance. Por isso, identificar os sinais de alerta antes que ela aconteça é a nossa única chance de agir. Quando falamos de morte súbita, o que assusta não é só a gravidade, é a velocidade com que ela acontece. Está tudo bem e de repente tudo acaba. E o mais chocante? Na maioria dos casos, o corpo deu sinais, avisou, mas ninguém percebeu. E é sobre esses sinais que vamos falar agora. No fim, você vai fazer um teste simples que pode ajudar a entender o seu nível de risco. Você já ouviu falar do bilionário Brian Johnson? Ele é um extremo dessa história. É conhecido por acreditar que pode escapar da morte. Johnson está promovendo um movimento chamado Não Morra, que se fundamenta em 3 níveis. O interessante é que 2 desses pilares são acessíveis a todo mundo, independentemente de quanto dinheiro tenha. Fica comigo que eu vou te contar todos os detalhes de como ele faz isso. Saber as causas mais comuns para o que está por trás desse colapso é o que pode nos ajudar a evitar o pior. É um engano pensar que a morte súbita só afeta os mais velhos. Ela pode atingir qualquer pessoa, de um atleta em plena forma a um idoso em repouso. Apesar de ser mais comum após os 40, principalmente em quem já tem problemas de saúde ou histórico familiar. Não existe um perfil único. Homens, mulheres, jovens, idosos, todos estão suscetíveis. A boa notícia? Existe um caminho claro de prevenção. Já que essa condição pode surgir a qualquer momento, o melhor que podemos fazer é nos preparar agora. A principal causa de morte súbita é o infarto do miocárdio, o famoso ataque cardíaco. Nem todo infarto leva à morte súbita, mas essa ligação é sim muito frequente. Quando o fluxo de sangue é bloqueado, é como pisar numa mangueira. O sangue para de circular e o coração para de funcionar. Jovens não têm circulação colateral, não tiveram tempo de desenvolver como os idosos. Em segundos, isso pode ser fatal. Quero contar uma história que vivi no pronto-socorro de um sinal de morte iminente raro que a maioria vai ignorar. Atendi um paciente com aneurisma roto, uma artéria que se rompe como um balão estourado. É uma situação extremamente grave, quase sempre fatal. Dias antes, ele começou a notar pequenos pontos pretos nos pés, um sinal de que algo sério estava prestes a acontecer. Se ele tivesse buscado ajuda médica antes, provavelmente não teria mudado muita coisa, pois poucos iriam pensar que poderia ser o trombo do aneurisma se fragmentando. Outra causa comum de morte súbita é a arritmia, quando o coração começa a bater fora do ritmo normal. Sabe por quê? Algumas arritmias graves, como a fibrilação ventricular, estão entre as principais causas de morte súbita cardíaca e podem ser fatais em segundos. E sabe o que aumentou a arritmia na população? A infecção pelo Covid e, em menor grau, as próprias vacinas. Eu mesmo adquiri uma arritmia que não tinha. Em repouso, o ideal para a maioria das pessoas é que o coração bata entre 60 e 100 batimentos por minuto. Em atletas bem condicionados, batimentos entre 40 e 60 podem ser normais, mas para a população em geral, menos de 60 pode exigir investigação. Quando o coração bate muito rápido, muito devagar ou de forma irregular, sem esforço físico ou causa clara, isso pode ser sinal de arritmia. Sentir o coração disparar em repouso, como se estivesse correndo, não é normal. Quanto mais frequente, maior o risco. Esse é um sinal claro de que algo não vai bem e não deve ser ignorado. Pequenas variações ao longo do dia são normais, mas batimentos muito altos ou frequentes sem motivo merecem atenção, pois podem ser arritmia. Quanto mais isso se repete, maior o risco. Outra causa é a embolia pulmonar, que acontece quando uma artéria do pulmão é obstruída, geralmente por um coágulo. Isso interrompe o fluxo de sangue e impede a chegada de oxigênio aos tecidos, o que pode causar dor intensa no peito e alto risco de morte, se não tratado imediatamente. Muitas vezes está associado à trombose e é por isso que temos que ter muito cuidado com a trombose venosa profunda. Em muitos casos, o corpo
dar sinais claros, como a dor no peito, tontura ou falta de ar, que conseguimos reconhecer. E mesmo sem os equipamentos médicos, é possível sentir que algo está errado. Uma vez, uma paciente veio querendo fazer um tratamento para varizes, mas estava com um comportamento estranho e se queixando de várias coisas diferentes. Eu atendi, mas decidi não fazer o procedimento e encaminhei para o pronto-socorro. Ela não foi. Depois eu fiquei sabendo que faleceu em casa naquele mesmo dia. Se eu tivesse feito o tratamento, poderia ter me sentido culpado por uma morte que na verdade tinha outras causas. Mas existem situações mais silenciosas e difíceis de prever, como malformações cardíacas e defeitos congênitos que podem evoluir sem sintomas até o momento crítico. Lembra do João Paulo Diniz, empresário, triatleta, filho do Abílio Diniz? Ele tinha hipertrofia congênita do miocárdio. Foi avisado que era potencialmente letal para atletas, mas mesmo assim ele continuou praticando esporte em maratonas. Teve um infarto fulminante aos 58 anos. Agora vamos aos fatores de risco. Eles podem afetar qualquer pessoa, mas são mais perigosos em quem tem comorbidades ou hábitos que enfraquecem o coração. E entre eles, a hipertensão, pressão alta, merece destaque. A boa notícia é possível controlar. Com acompanhamento médico, alimentação equilibrada, uso correto dos remédios que são acessíveis, você pode manter a pressão sob controle e reduzir drasticamente o risco de morte súbita. Agora atenção para um tipo grave de pressão alta, que é a hipertensão maligna. Nessa condição, a pressão sobe tanto que pode causar danos rápidos e graves aos órgãos. Se você já trata hipertensão e perceber algo fora do normal, como dor de cabeça intensa, visão embaçada ou falta de ar, procure atendimento médico imediatamente. Apesar de ser rara, exige vigilância. E o mais importante, não interrompa seus remédios por conta própria. Tomar corretamente é a melhor forma de se proteger. O mesmo vale para quem tem diabetes ou colesterol alto. São condições controláveis, mas exige atenção constante e acompanhamento médico. O tabagismo e o sedentarismo também são fatores de risco sérios. Muitas vezes estão ligados a questões emocionais, sobrepeso e outros problemas de saúde. A boa notícia? Todos esses quadros têm tratamento. O que não tem tratamento é a morte. Mas quando agimos antes, cuidando dos sintomas e das causas ao mesmo tempo, temos uma chance real de mudar o rumo da nossa saúde. O que muitos chamam de sem aviso, na verdade foi um alerta ignorado. Mas atenção, muitos pacientes relatam 1 ou 2 dias antes sintomas como cansaço, mal-estar, dor no peito. Esses sinais são sutis e fáceis de ignorar, principalmente por quem já se acostumou a não ouvir o próprio corpo. Reconhecer esses alertas pode ser a diferença entre a vida e a morte. Você já sentiu algum desses sinais? Conta nos comentários. Agora eu quero que você faça um teste comigo. Não precisa de exame nem de aparelho, só atenção aos sinais do seu corpo. Esse teste é inspirado e adaptado de uma escala real usada por médicos chamada de escala de previsão de morte súbita, uma ferramenta clínica que ajuda a prever o risco de morte súbita a partir de parâmetros do coração. Mas hoje eu vou te mostrar uma versão rápida para você fazer aí na sua casa agora mesmo. Pegue um papel ou escreva lá embaixo nos comentários mesmo. Você vai responder sim ou não para 5 perguntas. Cada sim vale 2 pontos. Vamos começar? Você sente o coração acelerar sem motivo, mesmo em repouso? Já sentiu batidas irregulares, falhas ou trancos no peito? 3. Quando faz um esforço leve, como subir escadas, seu coração demora mais de 2 minutos para voltar ao normal? 4. Já sentiu tontura, desmaio ou quase desmaio sem causa clara? 5. Tem alguém na sua família que teve morte súbita ou ataque cardíaco antes dos 60 anos? Agora some os pontos. Cada sim vale 2 pontos e o total vai de 0 a 10. E essa é a pontuação. Nível de risco: 0 a 2 pontos, o risco é muito baixo. 3 a 4 pontos, risco baixo. 5 a 6 pontos, risco moderado. 7 a 8 pontos, risco alto. 9 a 10 pontos, risco muito alto. Se você marcou 5 pontos ou mais, o seu corpo está pedindo atenção. Esse teste, obviamente, não substitui um exame médico, mas é um sinal de que você precisa investigar. Quanto antes você agir, maiores as chances de evitar um problema grave. Comenta aqui, fiz o teste e diga qual foi a sua pontuação. E por favor, envie esse vídeo para alguém que você ama. Pode ser que você salve uma vida
vida com esse simples gesto. E quando a pessoa tem o hábito de se automedicar, fica ainda mais difícil perceber que algo grave está por trás. Muitos pacientes que sofreram parada cardíaca relatam sintomas dias antes, mas não dar importância. Escutar o seu corpo pode literalmente salvar a sua vida. Se seu carro faz um barulho estranho, você leva ao mecânico. Com o corpo, deveria ser igual, mas muita gente ignora os sinais. Prestar atenção em si mesmo é o primeiro passo. E o fato de você estar aqui agora, assistindo a esse vídeo, mostra que já começou a cuidar de verdade da sua saúde. Infelizmente, vídeos sérios como este raramente ganham destaque no YouTube, mas você pode ajudar a mudar isso com um simples gesto. Curta, compartilhe e ajude essa informação a alcançar mais pessoas. Então, morte súbita pode ser evitada? Na maioria dos casos, sim. Mas não existe fórmula mágica. É preciso cuidar da pressão, do coração, da alimentação, do sono e de tudo que influencia a sua saúde cardiovascular. Tudo que falamos aqui no canal. E isso começa com pequenas escolhas diárias feitas com consciência, como se inscrever no canal. Lembra que falamos do bilionário Brian Johnson? Ele divide sua rotina de longevidade em 3 níveis. No nível 1, ele foca no básico bem feito, alimentação saudável, exercícios diários e um sono de qualidade, acessível para quase todo mundo. É só acompanhar nossos vídeos que você aprende fácil. No nível 2, ele eleva o jogo com monitoramento avançado e mais de 100 suplementos por dia, além de exames constantes. Vários desses suplementos que ele usa já falamos aqui no canal. Se quiser que eu fale sobre esses suplementos todos, é só escrever lá nos comentários. Já no nível 3, entram as técnicas mais polêmicas, mais avançadas, como transfusão de plasma jovem, terapia genética e tecnologias experimentais. São práticas ainda sem comprovação científica definida, mas que mostram até onde a ciência e, obviamente, o bolso dele podem ir na luta contra o envelhecimento. O mais importante? Começar pelo começo, cuidar do corpo com aquilo que você já tem ao seu alcance. Alimentação e atividade física não são detalhes, são pilares na prevenção da morte súbita. O que você come impacta diretamente a saúde do seu coração e movimentar o corpo mesmo com caminhadas leves melhora a circulação e regula o batimento cardíaco. Não precisa de dieta mirabolante, nem de academia todos os dias, basta consistência em escolhas simples e rotineiras. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Se você sente arritmia, dor no peito ou obteve mais de 5 pontos no teste, preste atenção. Primeira coisa, salve o número 192 no seu celular agora mesmo. Depois, agende uma consulta com seu médico ou cardiologista ainda esta semana. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e fique ligado para assistir ao meu próximo conteúdo.